Olá, eu sou o Felipe Neto e hoje eu tô gravando um vídeo completamente diferente de tudo. Eu literalmente convidei pessoas que genuinamente me odeiam, pessoas que não gostam de mim. Convidei essas pessoas a me mandarem perguntas. Algumas dessas perguntas foram selecionadas e eu vou respondê-las aqui de coração aberto. Enfim, manda esse vídeo pra uma pessoa que você conhece e que não gosta de mim, não vai com a minha cara ou me detesta, seja por razões políticas ou quaisquer que sejam. Manda esse vídeo pra essa pessoa, é muito importante para que ela escute algumas das respostas que talvez possam sanar dúvidas e questionamentos que ela tem a meu respeito. Primeira pergunta é do Frango Weizadas. Eu vou manter as arrobas, né, já que eu desafiei publicamente, eu acho que as pessoas concordam em aparecer, né? Por que sua mudança de posicionamento político tão rápido? Um vídeo antigo seu, de uma época em que todos gostavam de você, dizendo que odeia o Lula e que ele é ladrão, corrupto e etc. Hoje vemos você o maior lambedor de saco que o Brasil já teve do 9 dedos. Olha, Frango, dizer que a minha transformação foi rápida é você de fato não ter a mínima dimensão do que aconteceu nos últimos 14 anos na minha vida. E tudo bem você não ter a mínima dimensão, você não tem obrigação nenhuma de saber da minha vida. Mas você comenta sobre a minha vida. E o que eu acho curioso em muitas pessoas que me detestam e que espalham essas mentiras é que elas não acompanham o que eu faço, elas não acompanham coisas que eu digo, mas elas têm certeza sobre quem eu sou. Então vamos lá, dizer que eu saí de crítico do Lula para apoiador do Lula rápido é uma grande mentira. E, inclusive, isso tá sim registrado no livro Como Enfrentar o Ódio, que abriu ontem a pré-venda, inclusive. Dentro desse livro tem essa trajetória. Por quê? Por que eu parei de xingar, atacar, condenar e criticar Lula, Dilma e PT e fiz campanha pro Haddad em 2018 e pro Lula muito mais veementemente em 2022? Esse processo levou muitos anos. Para você ter uma ideia, eu começo a atacar o PT, a Dilma e o Lula assim que eu começo no YouTube, em 2010. E eu só vou fazer a minha primeira manifestação positiva pro PT, ainda que cheio de dedos, falando, olha, vou votar no Haddad infelizmente, ou seja, minha primeira menção positiva ao PT foi dizendo infelizmente, em 2018. 8 anos de história. O meu ódio à esquerda, ele perdurou ali pelo menos até 2016, 2017, 2018. E essa transformação foi acontecendo a partir desses anos, com muita leitura, com muito estudo e compartilhando esses estudos e leituras com as pessoas, principalmente pelo Twitter. E de todas as maneiras que eu pude, eu tentei continuar odiando a esquerda, o Lula, o PT, a Dilma, mas isso se tornou uma tarefa praticamente impossível quando eu comecei a estudar a Operação Lava Jato, que também está nesse livro. Quando eu comecei a ver os crimes cometidos na Operação Lava Jato, as ilegalidades, os escândalos que estão nesse livro e que você vai entender, eu comecei a perceber que não é que o Lula é santo, não existe santo, mas o que foi feito foi ilegal, foi criminoso, e não se sustentava. A partir do momento em que eu comecei a enxergar um pouco mais da história brasileira e de que forma ela tinha sido construída, eu entendi que eu tinha passado todos esses anos da minha vida equivocado. Mas eu não me tornei um apoiador cego do Lula, isso é outra mentira. Você dizer que eu sou o maior lambedor de saco do 9 dedos diz mais sobre o seu desconhecimento do que sobre a minha postura na internet. Eu destaco coisas positivas do governo que precisam ser destacadas, sem dúvida nenhuma. Como, por exemplo, o fato de que, quando Lula foi eleito, o Bolsonaro deixou esse país com 33 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar, sem saber se teriam comida até o fim do dia ou para os próximos dias. 33 milhões de brasileiros. E o que foi comprovado pelo IBGE é que apenas no primeiro ano de governo, do novo governo, 13 milhões dessas pessoas saíram da situação de insegurança alimentar. A economia do Brasil já saltou e voltou ao top 10 de economias mundiais. A inflação sob controle. Então, quando tem aspectos positivos, sim, eu posto. Eu acho que é importante sim, principalmente nesse enfrentamento à extrema-direita. Mostrar que o Brasil não está virando uma Venezuela, mostrar que o Brasil não está flertando com uma ditadura comunista, como eles gritaram o tempo inteiro nas eleições que iria acontecer. Porém, e isso é fundamental, coloca no Google agora, Felipe Neto critica Lula. Agora, faz essa pesquisa você, tá aparecendo na tela. A quantidade de vezes em que eu já critiquei o Lula desde que ele foi eleito. Dizer que eu defendo o Lula com unhas e dentes sobre qualquer assunto é mentira. Quando ele, junto com a extrema-direita, passou agora o projeto que taxou as blusinhas, eu estava lá criticando.
mas você não viu. Porque isso os bolsonaristas não publicam nos grupinhos de ódio do WhatsApp nem nas páginas de Facebook. Você não fica sabendo. Mas quando eu elogio, qualquer elogio que seja, sai em todos esses sites para impulsionar o seu ódio contra mim. Então você fica com o que a gente chama de viés de confirmação. Você só sabe aquilo que abastece o seu ódio contra mim. Mas você não vem aqui me seguir para saber a verdade sobre mim. Eu já fui acusado de romper com o Lula pelo menos umas 20 vezes desde que ele foi eleito. E eu acho que isso deveria te dizer alguma coisa. Vamos para outra pergunta? Então vamos lá. Alvarez, por que você é tão hipócrita e vive se contradizendo? Por que você é tão imundo? Olha, Alvarez, eu acho que é muito importante que você escute isso. Eu tomo em média de 2 a 3 banhos por dia, tá? Mínimo 2. Eu não passo nenhum dia sem tomar 2 banhos. É de lei, o de manhã e no final da tarde. Se eu sair, seja pra jantar ou alguma coisa, muitas vezes eu ainda tomo um banho quando volto pra casa. Eu sou muito cheirosinho, então eu tô longe de ser imundo. Isso é uma fake news. E sobre hipócrita? A acusação de hipocrisia, ela normalmente está atrelada a uma acusação de mudança de opinião. Mas mudança de opinião não é hipocrisia. Mudança de opinião é apenas uma mudança de opinião. Se você mantém a mesma opinião que você tinha com 15 anos de idade, você mantém até hoje aos 45, sem mudar nada, parabéns, você é uma pessoa horrível. Você não evoluiu, você não aprendeu, você não leu, você não mudou nada. Eu fui mudando de opinião sobre muitas coisas. A questão é que eu sou uma figura pública desde os meus 22 aninhos de idade. Eu tenho 36. As minhas mudanças de opinião foram sendo observadas, foram sendo comentadas. Imagina se tivesse uma câmera em você desde que você tem 22 anos. Não sei qual a sua idade agora. Quantas vezes você poderia ser acusado de hipocrisia na vida? Agora, existem acusações de hipocrisia que são falsas e são manipuladas para te fazer me odiar. Várias delas também estão relatadas no Como Enfrentar o Ódio. E sim, é óbvio que eu tô usando esse vídeo para divulgar o meu livro. E sim, a pré-venda já começou. E se você comprar na pré-venda, você vai ganhar 1 mês grátis do Clube do Livro Felipe Neto. Ou seja, custa R$ 69,90, sendo que você vai ganhar 1 mês grátis do Clube do Livro. Quase ganha o valor do livro de volta. Além de ganhar mimos, marcador de livro personalizado, a bandeira que ficou linda, uma bandeira comemorativa que vai ser só para quem comprar na pré-venda, tá? O link da pré-venda do livro tá aqui e a pré-venda tem data para acabar. Se você não comprar na pré-venda, você não vai receber esses presentes e mimos, tá bom? Não esquece, link aqui embaixo, quem quiser garantir o seu. A acusação de hipocrisia que muitas vezes eu recebo, ela é manipulada, e eu te provo. Por exemplo, eu fiz uma publicação onde eu falei sobre uma deputada bolsonarista que gosta muito de usar uma coroa de flores na cabeça todos os dias, o tempo inteiro, em todas as idas dela à Câmara, todo o trabalho, em todas as publicações no Instagram, sempre com a coroa de flores na cabeça. Essa coroa de flores, ela pode ser interpretada, principalmente na Europa, como uma alusão ao regime nazista, uma alusão positiva. Eu não tô dizendo que é, eu tô dizendo que pode ser. Diz ela que é pelas tradições sulistas que são vinculadas a tradições alemãs. Mas eu repito, não pega bem. Essa coroa de flores branca, se você utilizar na Alemanha, e isso é relatado por vários alemães, você muito provavelmente vai ser associado como um apoiador neonazista por uma galera. E aí o que essa deputada fez quando foi falar no Parlamento Europeu? Pela primeira vez, ou talvez, eu não sei se foi a primeira, mas aqui ela sempre usa, ela tirou a coroa de flores e foi pro Parlamento Europeu. Lá ela se recusou a usar. Por quê? Porque ela sabe a conotação que tem aquilo. Eu acusei e mostrei isso para as pessoas. O que a extrema-direita faz de maneira genial para manipular as pessoas a me odiarem? Eles foram buscar uma foto minha em que eu estou com uma coroa de flores na cabeça. Para dizer que eu não posso falar dela se eu também uso coroa de flores. Ora, porra. Eu estou com uma coroa de flores no México, em uma tradição mexicana que não tem nenhuma ligação com a história europeia e que é uma coroa de flores de outra cor, que remete a outra cultura, numa foto que não tem nada a ver com apito de cachorro, que é o que a gente chama, para neonazistas. A ideia deles é sempre tentar, com uma única foto, memetizar o assunto, para viralizar. Ou seja, Felipe Neto falou que usar coroa de flores na cabeça é coisa de nazista. Eu não falei isso. Essa não foi a minha afirmação, mas eles fazem parecer que foi. Pegam uma foto minha com coroa de flores na cabeça, juntam, tá pronto o viral de ódio. Agora todo mundo compartilha pra mostrar que eu sou hipócrita. Usar uma coroa de flores não é nazismo, é o conceito e o contexto. Ela usa o tempo todo. A alusão é constante, é foto de arma, é um monte de publicação controversa, é uma concepção de pessoa
que remete a esses apitos de cachorro, não uma simples coroa de flores. Um outro exemplo aconteceu quando um influenciador agora infantil publicou uma foto de camisa social verde bebendo leite. A camisa social verde e a associação com o leite, ela remete ao movimento integralista brasileiro, que é um movimento com várias conotações semelhantes ao neonazismo. Ele foi popular décadas atrás, hoje em dia nem tanto, mas ainda tem seus remanescentes. Esse mesmo influenciador fez uma postagem com uma foto da filha, chamou de alemoa. Até aí ainda tem... Ok, beleza. Até aí a gente ainda tenta fazer uma acrobacia mental para conseguir compreender ali e tal. Mas tem um post desse influenciador onde uma pessoa comenta nessa foto da filha dele, elogiando ele como salvador da raça. E ele responde a esse post com um emoji batendo continência. Eu mostro o post bebendo leite com a camisa verde, eu posto a continência pro salvador da raça e falo, é difícil ficar mais claro do que isso. O que a extrema-direita faz? Encontra um vídeo meu desse ano em que a gente tá provando comida, como eu faço nesse canal o tempo todo, a gente prova diversas comidas nesse canal, e a gente experimenta um iogurte de coco. E por coincidência eu tava com a camiseta verde de Friends. Eles pegam o momento em que eu tô experimentando o iogurte, que eu odeio, por sinal, eu faço... E eles postam apenas o recorte. Eu falando que a foto bebendo leite pode ser uma alusão a apito de cachorro para nazistas, pegam a minha foto e falam, Felipe Neto postou foto bebendo leite. Tá pronto o viral, prontinho para as pessoas dizerem que eu sou hipócrita, para disseminarem o ódio. E é mentira, beber leite não te faz um neonazista. É um contexto que pode soar como apito de cachorro para neonazistas. Para quem não sabe, o apito de cachorro é aquele apito que só quem precisa escuta. Se você soar um apito de cachorro aqui, ninguém escuta, só os cachorros. Nessa alusão aos neonazistas é exatamente isso. A pessoa faz um ato que só os neonazistas vão entender e fazer assim. Ha. Então é o ato de fazer aquele símbolo com a mão, né? Que eu não vou fazer aqui porque eles tiram print pra dizer que eu faço. Uma vez eu fui ensinar como é que fazia aquele negócio que eu até esqueci, o negócio aqui no olho que um jogador comemorava gol fazendo. Até esqueci como é que era que fazia. Os caras pegaram o take em que eu mostrava o sinal e falaram: Felipe Neto também faz apito de cachorro pra supremacista branco. Então essa é a distorção que me pinta como hipócrita e você acredita. Por quê? Porque você não vem aqui conferir a versão da história. Mas se você ler esse livro, você vai mudar de ideia. Ou se você simplesmente assistir meu canal por uma semana, que é um desafio que eu te deixo. Vamos pra outra. Rodrigo Rocco. Por que o Botafogo é tão minúsculo? É que ele foi inspirado no seu pai. Vamos pra próxima. Lucas, fã de mecânica dos fluidos. Esse eu gostei, que botou a cara, eu gosto. Você não acha que existe sim uma hipocrisia da sua parte ao questionar o acúmulo de capital e acumular muito capital? Eu já vi você falando que o único motivo de você continuar juntando dinheiro é para tentar mudar o jogo. Mas sejamos sinceros que isso é impossível. Então você apenas acumula dinheiro igual a qualquer capitalista. Mas você age como se não fosse. Mas você definitivamente é. Ô Lucas, eu nunca disse que eu não sou um capitalista. Eu estou inserido numa sociedade capitalista e capitalista sou. Eu sou dono de empresa. Em vários momentos da minha vida eu sou o famoso burguês safado. Essa ideia de que eu sou um defensor de uma revolução comunista é uma ideia que foi espalhada por aí sem eu nunca ter defendido. A minha publicação, quando eu escrevi "É preciso questionar o acúmulo exagerado de capital", ela foi cortada. Você sabia disso? Aquela não foi a minha publicação. Eu não escrevi só aquela frase. Por que você acha que eles cortaram o resto do texto? Porque o resto do texto servia para contextualizar o que eu tinha falado. Sabe o que dizia o resto do texto? Que sim, a gente tem que questionar o acúmulo exagerado de capital, mas a gente não pode tratar todo rico como inimigo, porque isso não faz o menor sentido. Até porque Marx e Engels nunca defenderam o voto de pobreza. Engels, inclusive, era rico. O que é acúmulo exagerado de capital? Ninguém quer ouvir isso de mim. Porque quando você escuta isso de alguém que é milionário, e isso não é um mistério pra ninguém, não tô falando isso pra me gabar, isso não é segredo pra ninguém, as pessoas dizem que o milionário tá apenas tentando se livrar de ser criticado. Gente, pesquise no Google qual a diferença entre milionário e bilionário, tá? A crítica sobre acúmulo de riqueza não é sobre quem junta dezenas de milhões de reais. É sobre quem junta bilhões de reais, ou dólares no caso. Vocês têm ideia que 5 brasileiros, 5 pessoas, detêm o patrimônio equivalente a 120 milhões de brasileiros? 5. Isso é acúmulo exagerado de capital. Isso é que está sendo debatido nos congressos nos Estados Unidos, na França, na Alemanha. É isso que a ONU está falando. Ninguém está falando sobre milionário. Ninguém está falando sobre quem tem BMW.
Ninguém está falando sobre quem tem mansão. As pessoas estão falando sobre quem tem patrimônios que se equivalem a PIB de país. Esse é o assunto do acúmulo exagerado de capital. Taxação de grandes fortunas é outro assunto. Eu quero ser taxado, já falei várias vezes. Eu me enquadro em grandes fortunas, sem problema. Mas eu não me enquadro no que é chamado hoje definido como um bilionário acúmulo exagerado de capital. Fabrício Mendonça, quando você furou a pandemia para jogar futebol, você estava ciente dos riscos de ser descoberto e usarem isso contra você? Fabrício, sim, essa história tá no livro também, tá? Porque ela foi amplamente utilizada para disseminar ódio contra mim. Amplamente. Eu errei sim quando eu fui jogar bola e pedi perdão por isso e não passei nenhum pano. Nenhum. Na época eu não justifiquei, não tentei pedir para as pessoas analisarem por outro lado. Mas agora, que a gente está chegando perto de completar 4 anos desse acontecimento, eu vou sim falar aquilo que eu não falei naquela época. Em dezembro de 2020, que foi quando eu fui jogar bola, os números da pandemia tinham despencado no Brasil. O gráfico está aparecendo para vocês aí. O número de mortes estavam despencando, o número de novos casos estava despencando. Isso criou uma falsa sensação de segurança para a maioria do povo brasileiro. Era uma ilusão. Logo em seguida veio a Omicron, que foi uma variante do vírus que pegou todo mundo e matou mais do que qualquer outro período da doença. Naquele mês de dezembro, eu estava enlouquecendo. Eu não estou exagerando, eu estava enlouquecendo. Eu sentia que a qualquer momento eu ia ter um surto psicótico. Pouco tempo antes eu tinha tido um surto. Alguns de vocês lembram que eu peguei uma máquina de cabelo de barba e saí rapando meu cabelo. Nem máquina profissional era, ficou ridículo. Bota uma foto aqui para as pessoas verem essa tragédia. Aquilo foi um surto, gente. Porque eu de fato estava respeitando o isolamento de maneira psicopata. Então, de março a dezembro, eu não tinha pisado fora de casa e eu estava enlouquecendo. Eu precisava de uma atividade física. O meu grande erro foi não ter praticado essa atividade física dentro de casa. E eu realmente cedi, e pelos números estarem despencando e por todo mundo estar voltando a alguma normalidade, eu fui jogar bola. Eu joguei 3 peladas. 3. Todas no mês de dezembro de 2020. Mentiram, falaram que eu jogava bola o ano todo. Que enquanto eu dizia para as pessoas ficarem em casa, eu estava jogando bola. Mentira. Joguei 3 peladas. Na terceira pelada, um bolsonarista foi lá, botou a câmera na minha cara, fez um estardalhaço, blá blá, viralizou na internet e tudo aconteceu. Sim, eu criticava pessoas que furavam a quarentena, principalmente pessoas que organizavam festas em ambientes fechados. Mas eu errei, sim. Eu deveria ter ficado com essa bunda em casa, sim. Eu mereço ter tomado porrada, sim. Mas dessa vez eu tô falando pela primeira vez, depois de quase 4 anos, as atenuantes do porquê que aquilo aconteceu. E é óbvio que eu sabia dos riscos, é óbvio que eu sabia que algo do tipo poderia acontecer, mas eu achei que eu ia enlouquecer e achei que o futebol era uma maneira de me manter são. Me estrepei e paguei o preço. Paguei o preço. Muito mais alto do que o meu erro. E vida que segue. Pigmeu vascaíno. Você nunca se posiciona quando os teus amigos erram. Ou quando se posiciona sempre é de maneira leve. Exemplos. Falou quase nada sobre o caso da Choquei. Vídeo do Castanhari fazendo uma propaganda da Coreia do Norte. Péssimas escolhas do atual governo. E muito mais. Pigmeu, isso é de novo pura e simples mentira. Você caiu mais uma vez em mentira. Como eu já mostrei, eu tenho várias críticas ao governo, isso pauta a imprensa várias vezes, tem várias matérias mostrando minhas críticas ao governo, à atual gestão, tá? Então pesquisa sobre isso. Em segundo lugar, o dono da Choquei não fala mais comigo. Ele simplesmente me baniu da Choquei. Porque eu não sei se vocês sabem, é assim que esses perfis de fofoca funcionam, né? Se você tem qualquer tipo de atrito, eles bloqueiam você de aparecer. Não falamos mais de fulano. Por quê? Porque eu critiquei a Choquei na época em que aconteceu aquele escândalo. Então você tá me acusando de uma coisa que é mentira e que tá explicado nesse livro por quê que você acredita nessas mentiras. Por que eu digo isso? Porque nesse livro esmiuça como essas mentiras são criadas e como elas são disseminadas de maneira intencional na internet. E por que fica essa imagem de que, o Felipe Neto é um hipócrita, o Felipe Neto é um cuzão, o Felipe Neto cancela todo mundo. O Felipe Neto diz como enfrentar o ódio, mas é o maior disseminador de ódio da internet. De onde você acha que vem essa percepção popular? Ela não é fundamentada na verdade. É fundamentada em milhares de mentiras contadas milhares de vezes. O vídeo do Castanhari eu não assisti e eu não conheço o suficiente sobre a Coreia do Norte para fazer qualquer crítica, inclusive. É um assunto que eu preciso estudar mais. Então, cara, simplesmente não é verdade. Eu critiquei a Choquei a ponto de ser banido do perfil para sempre e o dono não fala mais comigo. E eu critico o governo várias vezes a ponto de saírem várias matérias a respeito.
E a última pergunta é boa, cara. Kiyoshi, por que quando você passou mal em Paris e pediu ajuda do Neymar, postou que estaria com ele pra vida inteira e mesmo assim mantém essa postura crítica contra ele? Eu adoro a oportunidade de poder falar pra vocês a real história por trás desse caso Neymar, embora não tenha nada a ver com o intuito desse vídeo e não, a história do Neymar não tá no livro porque não tem essa importância. Eu quero só esclarecer de uma vez por todas esse tópico. Quando eu estava em Paris e eu tive Zika vírus, foi horrível, foi terrível. Quem se aproximou para tentar me ajudar foi a Tatá, esposa do Cossielo. E ela me mandou mensagem porque ela é amiga da irmã do Neymar. E ela mandou mensagem para a irmã do Neymar e intermediou para que eu conseguisse falar com ela, porque eu estava tentando ajuda médica em Paris, que não é fácil, não é fácil. A irmã do Neymar falou com o Neymar e o Neymar se prontificou a ajudar. E aí parece que eles entraram em contato com um médico em um determinado hospital que eu poderia ir no dia seguinte. Por coincidência, por ironia do destino, por chama lá do que quiser, eu acordei no dia seguinte bem. Depois de 4 dias de cama, febre alta, calafrio, todo desgraçado, eu acordei no dia seguinte e eu estava bem demais. Tipo, o Zika vírus simplesmente... Eu não precisei ir nesse médico. Mas como forma de agradecimento, né, pelo que eles tinham feito, afinal eles se dispuseram a ligar pro médico, marcar, deixar agendado lá pra eu ir na consulta, eu falei isso publicamente, pô. E eu achei bacana da parte do Neymar, porque o Neymar, antes disso, sempre deixou muito claro pra mim que não gostava de mim. Mandei mensagem pro Neymar, falei, pô, irmão, obrigado de coração, bom que a gente pode, de repente, passar uma borracha nessa história toda aí e quem sabe a gente se encontra. E ele me convidou pra ir no jogo do PSG. Eu fui ao jogo do PSG e depois fui jantar na casa do Neymar. Ele organizou uma festinha lá, tiveram vários jogadores do PSG, joguei pôquer com o Neymar pai, com um monte de jogador. Ganhei, inclusive, uma grana, saí de lá com quase 3 mil euros de vitória no pôquer. E troquei bastante ideia com o Neymar e com o Rafinha da seleção brasileira, que inclusive é uma pessoa maravilhosa, o Rafinha. Saí de lá pensando, cara, o Neymar realmente, na vida pessoal, é uma pessoa boa. Cheguei no Brasil, começou todo o caso político. Política, eleição 2022 e tudo mais. O Neymar, depois de ter passado aquelas horas todas na minha companhia, me tratado bem, me recebido na casa dele, começa a curtir publicações que me xingam na internet. Entenda essa linha do tempo. Não fui eu que fui atacar o Neymar. Não fui eu que fui criticá-lo depois de ter postado uma foto com ele e falado conta comigo pra vida, irmão. Ele curtiu publicações que me escrotavam. E chegou ao cúmulo dele ir num vídeo de um determinado deputado bolsonarista, o vídeo era inteiro sobre mim, e ele comentou esse vídeo com palminhas. O vídeo inteiro me atacando. Nesse dia eu mandei mensagem pro Neymar, e eu falei, pô, cara, de novo? Foi comentar palminha em vídeo de um moleque me atacando? Pra que isso? Ele não respondeu e eu mandei, beleza, depois tu fala que eu que sou escroto contigo. Falou. Ele então me respondeu, fala, cara, onde fui escroto contigo? Por causa de uma curtida que ele explica teu vídeo vai contra? Tu defende uma coisa e eu defendo outra. Eu respondi, porra, cara, o maluco tá lá tentando me esculachar, falando um caminhão de merda a meu respeito e você comenta palminha. Tu defendeu o Bolsonaro e eu segurei a onda, não te critiquei, justamente pela relação que a gente construiu naquele dia e por você ter sido comigo. E tu vai lá e faz isso? E o Neymar respondeu, fiz pelo contexto do vídeo. Mas enfim, já ando discutindo muito com um amigo meu por causa disso e não quero me estressar. Foi mal aí. O Neymar reconheceu que ele tinha me atacado e foi mal aí, pra bom entendedor, é pedir desculpa, tá? O Neymar pediu desculpa pelo que fez e não parou. Passaram alguns dias, ele curtiu mais publicações me ofendendo, me atacando, debochando da minha cara e etc. A partir daí, eu presumi, bom, o Neymar de fato fala uma coisa e faz outra, e ele não é a boa pessoa que eu tinha imaginado que ele era. Espero que essa história tenha ficado clara de uma vez por todas. Eu não respondi mais depois que ele falou isso. Para que parem essas acusações mais uma vez mentirosas, que eu fui na casa do Neymar, aproveitei, me esbaldei, tirei foto com ele e fui pra internet criticá-lo. Foi literalmente o contrário. Se você tiver mais alguma questão, eu posso fazer outra versão desse vídeo, não tem problema nenhum de falar sobre coisas que eu fiz, que eu errei, que eu fiz bobagem, que eu me arrependo, problema nenhum. E se você quiser saber mais, não só da minha história, mas da história desse ódio digital, o livro está disponível para você. Como enfrentar o ódio. Em todas as livrarias, pré-venda, lembrando que está na pré-venda, você não vai receber o livro amanhã na sua casa, está na pré-venda, link na descrição desse vídeo.
Espero que você tenha gostado. Se alguma resposta você achou insuficiente, deixa aqui nos comentários, que quem sabe eu grave outro vídeo e explique melhor. Eu também sou falho, eu também explico as coisas mal às vezes. Um beijo grande pra todo mundo que assistiu até aqui. Se tu chegou até aqui nesse vídeo, comenta um emoji de abacaxi aqui, que eu quero ver se tu assistiu mesmo. Quero ver quantas pessoas vão comentar. Valeu, gente. Beijo grande, tchau.